Natal. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Queria pedir que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Em reverência da palavra do Senhor, vamos ficar de pé. Por isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Senhor, obrigado por tua palavra. Esta é a tua palavra. Acrescenta a sua bênção sobre nós. Fala ao nosso coração nesta manhã, ó Deus. Abre os olhos do nosso entendimento para compreender o que o Senhor deseja falar para as nossas vidas. Tantos irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando em suas casas, recebam uma porção especial do Senhor nesta manhã. Que o Senhor fale profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Esse texto me chamou a atenção esses dias, a meditação, compreendendo sobre o nosso valor. E hoje eu quero falar sobre o cuidado de Deus. Então, será que nós não temos maior valor do que as aves dos céus, do que a erva do campo? Eu estava vendo uma coisa, quando se fala de erva do campo, tem muitas coisas que representam e que são ervas. Você sabia que a urtiga é uma erva do campo? Já parou para pensar nisso? Será que eu e você não temos mais valor do que um pé de urtiga? Urtiga é aquela plantazinha que é venenosa. Quem aqui já pegou numa urtigazinha, né? Acho que todo mundo aqui já passou o pé numa urtiga, né? Os meninos de hoje não sabem muito não, mas os mais velhos aqui já sofreu com a urtiga. Não sei se alguém aqui já levou uma surra de urtiga, espero que não, né? Uma maldade grande. Mas a urtiga, que é uma planta venenosa, mas essa própria planta, a palavra diz que o Senhor veste essa erva do campo. Então, se as ervas do campo, elas são cuidadas por Deus, se a erva do campo que é como nós lemos aqui no texto, no versículo 28, porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham
eles não podem fazer a própria roupa. Contudo, eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Isso aqui é um confronto muito interessante para nós, porque esse confronto vem direto sobre uma questão da nossa necessidade e da nossa dada muita importância para o que vamos vestir, por exemplo, para o que nós vamos estar vestindo, porque esse confronto aqui, não sei se você já parou para analisar isso. Quando Jesus fala que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como o lírio do campo, e talvez hoje, se fosse perguntado para mim, para você, o que é que nós queremos, o que é que estamos precisando, nós vamos dizer que estamos precisando de dinheiro, nós estamos precisando de sustento, nós estamos precisando de um socorro financeiro. Mas Salomão, quando ele estava levantando um altar de adoração ao Senhor, e Deus perguntou a Salomão, o visitou em sonho, e perguntou a ele: o que é que você deseja que eu lhe dê? Me pede o que você quiser, que eu vou te dar hoje. E Salomão disse: eu já tenho muita coisa, foi me dado um reino que eu não nem pedi, e quero que o Senhor me dê sabedoria para poder liderar esse povo que o Senhor me deu. Eu peço ao Senhor sabedoria para poder cuidar desse povo, e o Senhor ficou feliz com a resposta de Salomão e disse: já que você me pediu sabedoria, além de te dar sabedoria, eu vou te dar muitas riquezas, o seu reino vai crescer, eu vou te dar além das promessas. Irmãos, uma das coisas que é muito difícil para nós é não ficar preocupado. Jesus fala isso, não é de uma forma, como é que eu posso dizer? Jesus sabe que nós vamos ficar preocupados. Jesus sabe que a preocupação vai chegar no nosso coração. Mas a palavra precisa trazer o exemplo que nos puxa, nos arrasta, para que possamos ter uma firmeza em Deus, sobre aquilo que Deus planejou para nós. O Senhor sabe o quanto para nós é difícil não estar preocupado. Jesus sabe disso. Mas você já parou para pensar que toda vez que estamos preocupados, individual ou coletivamente, Deus levanta uma palavra: não fiquem preocupados. Observem os mínimos detalhes. Observem como eu trabalho. Observe, porque que esse confronto de Jesus é muito interessante. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como as ervas do campo. Por quê? Porque a erva do campo, ela depende totalmente de Deus. Quando ele está falando de Salomão em toda a sua glória, é onde todo o seu dinheiro poderia comprar. Mas você já parou para pensar que tem pessoas agora que têm grandes riquezas e não possui paz no seu coração? Tem pessoas que estão cheias de muito recurso, mas agora estão tristes. E talvez eu e você só tenhamos o Senhor e não estamos valorizando isso que nós temos, porque acreditamos que ter grandes coisas ou ter coisas suficientes é estar com todo o recurso que nós queremos na mão. É estar com todo o dinheiro que almejamos, é acreditar que a felicidade ou o que é completo na nossa vida é ter aquilo que sonhamos, mas a paz que excede todo entendimento deve ser o norte para a nossa vida hoje. A paz que excede todo entendimento. E Jesus nos chama de homens de pequena fé, Versículo 30, ora se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo.
ou seja, que tem prazo de validade curto. Se mesmo assim o Senhor veste a urtiga, que é uma erva do campo, que ela não serve para nada, a não ser para ser venenosa, mas o Senhor vestiu essa erva do campo, que ela vai ser lançada no fogo, vai ser pisada pelos homens, vai ser desprezada. Se é algo que foi criado, que vai ser desprezado, quanto mais a nós, que fomos criados para a glória de Deus. Você tem importância para o Senhor, nós temos importância. Agora, uma coisa que é muito prejudicial e que nós precisamos prestar bem atenção hoje, é sobre o menosprezo. O menosprezo é uma arma muito forte do inimigo. E nós precisamos combater o menosprezo, e eu quero falar para nós sobre isso nessa manhã. Qual o significado da palavra menosprezo ou menosprezar? É falta de estima, falta de apreço ou consideração, desdenho, desconsideração, falta de autoestima, né? Quando a pessoa se menospreza, quando a pessoa se desconsidera, quando ela não vê importância, ela caminha com a cabeça baixa, ela caminha em desprezo, ela não consegue ter uma estima sobre si próprio, ela não consegue ter uma boa consideração sobre ela mesma, ela se desdenha, ela não se vê como alguém que tem importância ou que tem valor. Então, o menosprezo é uma arma que o diabo usa muito, mas lá em Lucas capítulo 10, versículo 19, nós vamos ver algo muito importante. Abra isso na sua Bíblia, Lucas capítulo 10, versículo 19. Vocês acharam? Lucas 10, 19. E se... eu abri errado aqui. 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Amém? Então, Deus nos deu autoridade para pisar as forças do inimigo. Então, primeira coisa aqui importante de como nós vamos combater o menosprezo, saber a autoridade que nós temos em Cristo. Por quê? Porque quando nós estamos vivendo debaixo de uma opressão do diabo, a primeira coisa que o diabo vai tentar confrontar em nosso coração é a identidade que nós temos como filhos de Deus. Lembra quando ele foi tentar a Jesus em Mateus capítulo 5? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Então, interessante que Jesus vai nos ensinando o caminho que nós devemos perceber. Enquanto ele está sendo tentado, o diabo lança uma pergunta, ele responde dizendo, mesmo sendo filho de Deus, não é só de pão que eu preciso para viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, queridos. Tem dias que as coisas vão estar apertadas, e a gente até vai se perguntar, por que, Senhor? Qual a necessidade de passar por isso? Qual a necessidade desse vale? Qual a necessidade desse aperto? E a gente tem que parar de perguntar ao Senhor qual é a necessidade, mas é perguntar ao Senhor qual é o propósito de tudo isso. Qual é o propósito que o Senhor tem em todas essas situações na minha vida? Então, conheça a autoridade que você tem no Senhor para expulsar a opressão do inimigo.
Muitas vezes nós temos essa autoridade e não usamos a autoridade. Por exemplo, todo mundo aqui tem autoridade para matar uma barata. Você tem poder para matar uma barata, você tem muito mais força que uma barata. Mas muita gente não quer matar porque ela parece ser asqueroso, nojento, e tem medo de algo que nem consegue te morder, como, por exemplo, um escorpião. Você é uma força tão grande contra esse animal peçonhento, mas você acredita que ele é mais forte do que você. É essa crença que nós andamos sobre a opressão do diabo. Nós temos força de esmagá-lo, mas a gente fica com medo, porque ele bate asas. No discipulado tem uma coisa interessante sobre isso, diz assim que você tem uma metralhadora bem potente, e seu inimigo está vindo com um canivete, e você fica só dizendo, não venha, eu posso derrubar você, mas você não aperta o gatilho, porque você não sabe a autoridade que você tem. Nós não sabemos a autoridade que nós temos. Então hoje nós precisamos sair daqui com essa consciência, de que em Cristo nós temos autoridade para repreender o que o diabo tem lançado, a opressão que o inimigo tem lançado. A autoridade na palavra de Jesus nos dá esse entendimento. A palavra do Senhor diz que conheceremos a verdade e ela trará uma libertação em nós. Então nós precisamos dessa libertação do conhecimento da verdade para ir contra as astutas ciladas do diabo. Como nós venceremos o menosprezo? Primeiro, sabendo a autoridade que nós temos em Cristo. Repita comigo, eu tenho autoridade para repreender toda a opressão do inimigo. Então, viva essa autoridade. Quando você estiver para baixo, quando você estiver sem esperança, quando você estiver ali se sentindo oprimido, repreenda. Não fique, se Deus quiser, Ele vai fazer alguma coisa. Não, a palavra do Senhor não disse isso. Ela disse que Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, ou seja, é interessante nisso aqui, nós compreendemos algumas classificações. Serpentes e escorpiões são situações diferentes. O escorpião é mais fácil de você neutralizar do que uma serpente. A serpente ela é muito mais astuta. Você vai ter que usar de mais estratégia. Mas a palavra diz que você tem autoridade para pisar sobre ela, para repreender, mesmo que pareça ser muito forte, mesmo que pareça algo bem estratégico que veio para lhe destruir, mas é algo que nós vamos ter autoridade. Então tem coisas que você está dizendo que Deus repreenda, mas é você que deve repreender no nome de Jesus. Tem coisas que você está esperando que Deus faça, mas Deus já te deu autoridade naquela área ali e você está neutralizado por si próprio. O que nós lemos aqui sobre homens de pequena fé, o Senhor está dizendo, Ele vai vestir a erva do campo, Ele vai vestir você, Ele vai cuidar de você. Só que muitos de nós não queremos viver uma dependência de Deus, a tal ponto de você orar pelo mínimo, como a irmã Leni estava aqui dando testemunho. Como é que Deus traz uma criança para nascer no meio de uma família de todo mundo desempregado? Que o único recurso que eles tinham para sustentar a casa, pelos olhos carnais, era só um fornecimento de quentinhas para uma empresa. E aí, nos nossos olhos espirituais, começam a ficar tão cegos, que aquilo que está diante de nós parece ser a única coisa que tem para a nossa vida. E aí é onde Deus nos leva para alguns vales interessantes,
porque contar a história aqui é bonito e tal, mas tem muito mais coisa. Eles viveram sendo sustentados por cesta básica da igreja. Não era porque eles não tinham força para trabalhar. É que quando Deus fecha uma porta, eu e você precisamos entender. Deus teve um objetivo de fechar uma porta. Qual é o ensino de Deus por essa porta fechada? E aí a gente começa a bater em muitas portas, procurando, desesperado, porque eu preciso, mas a gente não tem o mesmo anseio desse desespero, lançar-se nos pés do Senhor e dizer: Deus, eu vou contar uma experiência que eu tive essa semana, que eu estava muito angustiado, tinha umas contas para pagar, e Deus fechou umas portas, que eu não entendi porque Deus fechou as portas, mas Deus fechou. E sabe quando eu penso em insistir assim, não, eu vou procurar, e Deus falou: não quero que você procure, eu quero que você fique parado, dependendo de mim, orando, crendo. Eu tenho um novo objetivo. E aí eu vou no meu coração tentando insistir. Deus me relembra coisas. Quando era para eu abrir a porta assim, eu fazia. Eu quero agora que você fique aqui, na dependência. Você vai aprender sobre isso. E aí eu estava, irmãos, isso foi essa semana, segunda-feira, muito angustiado. Sabe aquela angústia que chega, respirar dói. Mas eu disse amém, está certo. E aí eu fui orar, me coloquei diante do Senhor em oração, e a oração foi aquele desabafo mesmo: Senhor, eu estou aqui angustiado, eu estou sem direção, e eu estou mal aqui, eu estou muito mal mesmo, estou me sentindo nada, estou me sentindo alguém que, como se não tivesse para onde ir, para onde voltar, mas eu confio na tua palavra, eu confio no Senhor, coloco diante de ti e tal. Aí Rafaela disse que quando passou, eu estava orando, aí eu passei muito tempo de joelho, e eu bem levinho assim, né? Passei um tempão de joelho, e depois eu me deitei na cama, e eu dormi. Aí ela até disse assim, a palavra diz, né? O Senhor dá os seus enquanto dorme, então... E eu estava lá, depois eu acordei. Ela disse: tu já dormiu? Eu disse: eu dormi? Eu senti não que eu dormi não. Eu pensava que eu tinha só tirado um cochilozinho aqui. Ela disse: tu roncou. Eu disse: então tá bom. Eu acho que umas 3 horas depois a resposta chegou, querido. A resposta de Deus chegou. Aquilo que eu não tenho controle, que você não tem controle, mas coloca no controle de Deus, a resposta dele vem. Nós podemos não entender, mas não adianta lutar contra o Deus que tem o controle de todas as coisas. Quando é que nós vamos parar e atentar sobre isso? Homens de pequena fé. Tem coisas que Deus deu autoridade, então naquilo eu me coloquei e disse: Senhor, eu não posso fazer nada. Eu só posso recorrer ao Deus que é dono do ouro e da prata. Eu só posso recorrer ao Senhor. Eu já vi o Senhor fazer milagres muito maiores, mas o Senhor tem um meio. Eu quero viver pelo meio do milagre que o Senhor tem para mim agora. Qual é o meio? Como é que o Senhor vai fazer? Qual é o caminho que o Senhor tem? Não adianta lutar contra Deus. Não adianta. Não adianta resmungar contra Deus, senão nós vamos parecer como a mulher de Jó. Amaldiçoe seu Deus e morre. Não vai dar resultado nenhum, não vai ser bom. Vença o menosprezo pela autoridade que Jesus te deu. Por quê? Porque o inimigo vai levantar essas situações, vai nos oprimir, e você vai começar a dizer: eu acho que Deus não está me vendo. Não, Senhor, eu sei que o Senhor está me vendo. O Senhor está presente. Me mostre agora. Sabe por que muitos de nós não fazemos essa oração? Porque nós temos medo do caminho do Senhor. Nós temos medo da resposta de Deus. Porque nós traçamos os nossos planos, nossos sonhos, como nós queremos as coisas, e até nos acomodamos naquilo ali. Outra coisa para vencermos hoje: o menosprezo
é não viver em comparação. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículos 4 e 5. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Na versão NVI, traz um esclarecimento um pouquinho melhor, que essa minha aqui não é NVI. Gálatas 6. Diz, cada um preste muita atenção em seu trabalho. Aqui no labor significa trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Então, se eu estiver me importando com o meu trabalho, com a minha vida, não estiver me comparando com os outros, eu vou caminhar muito melhor. Qual o nosso grande problema? Nós estamos nos comparando com os outros. Já falei isso aqui algumas vezes, tem famílias que um quer se comparar com o outro, quem criou os melhores filhos, quem fez o caminho mais correto, quem venceu mais na vida. Não é sobre isso, irmãos. Deus, Ele fez planos individuais para cada pessoa. A palavra do Senhor diz que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Deus tem tudo planejado. Agora, nós desejamos andar pela nossa própria vontade. E aí é o grande tropeço que nós vamos tendo, mês a mês, semana após semana, porque nós vivemos em comparação. E a comparação é algo que o diabo sabe como manipular essas questões. Você começa a se comparar com uma pessoa da sua família. Fulano tem mais do que eu não tenho nada. Mas espera aí. Às vezes o fulano que tem mais do que você se arriscou mais do que você. Você não pode reclamar se você é uma pessoa que quer uma vida simples, sem arriscar nada. Porque se você e seus irmãos tiveram as mesmas oportunidades, alguns escolheram melhor do que os outros. Uns escolheram se escorar mais, outros escolheram se arriscar mais. É isso, é a vida. Então a primeira coisa não é se comparar, é reconhecer aonde eu errei e recomeçar. Aí a coisa interessante da vida é que nós podemos recomeçar independente da idade. Agora, a recompensa geralmente vai ser diferente, porque quando a gente é mais novo, a gente tem muito mais tempo livre de que quando nós somos mais velhos. A disposição é diferente, né? A habilidade também vai ser diferente. Então, muitas vezes os filhos são criados na mesma casa, mesmo nível de criação, mas eles vão responder diferente. Eu estava vendo sobre a questão do caráter, é uma coisa que é inerente ao nosso coração. Como assim? Eu vi um vídeo essa semana, 2 crianças, o filho mais velho e a filhinha mais nova. E o pai perguntando quem foi que fez tal coisa na geladeira. E a filhinha mais nova culpando o irmão, e o irmão dizendo, não, foi ela. E ela dizendo, foi ele e tal e tal. E aquele chorinho, aquela carinha de choro. Aí o pai disse, quem abriu a geladeira vai ganhar um pirulito. Aí o filho ainda disse, foi ela. E ela disse, fui eu. Porque ela viu a vantagem. Só que aí, o pai pegou ela na mentira, ela viu que a vantagem dela não deu certo e começou a chorar e a abraçar o irmão
que ela estava condenando, dizendo que era ele o culpado. Vejam só, os filhos criados na mesma casa, mesma educação, só que a demonstração do caráter já mostra que um é diferente do outro. O rapazinho reconhecendo o erro e ali segurando, e a menina já na malandragem, muito mais nova do que ele. Porque Adão, o pecado está em nós. Nossos filhos não são anjos, não. O pecado também veio neles. Eles vão ter que se arrepender também dos pecados. Então, muitas vezes estão ali criados juntos, do mesmo jeito. Dados os mesmos níveis, oportunidades, etc. Mas um escolhe ser mais malandro do que o outro. Só que acontece o seguinte, queridos. Lá na frente, nós vamos nos encontrar com as nossas escolhas. E não dá para ser malandro muito tempo. Vai ter momento que você vai ter que escolher o caminho da honestidade, da retidão, do trabalho duro, do esforço. É onde a palavra de Deus vem para nos confrontar e arrancar do nosso coração esses lixos que são criados pelo pecado. O pecado, ele vai gerando coisas que vão limitando o nosso avanço. Então nós nos encontramos lá na frente com o acúmulo dos nossos erros. Não pensemos que não tem recompensa. Não fique desejando também a recompensa na vida do outro. Peça a Deus misericórdia sobre ele, sobre ela, mas um momento chega na vida de cada pessoa. Uma pessoa que eu conheci, uma jovem muito bela, muito bonita, no auge da sua juventude, entregava seu corpo para a prostituição. Às vezes a gente pensa que é infalível, vai viver a vida toda, que a gente tem força todos os dias, que é autossuficiente. Encontrei essa jovem esses dias, totalmente destruída, aquele corpo lindo, que antes era seu instrumento de trabalho, de arrogância, de tudo, só tem o resto hoje. Doente. E aí, quando a gente fica doente, destruído, a gente lembra de quem? De Jesus, né? Mas esse não é o desejo de Deus para mim e para você. O desejo de Deus não é nos chamar pela dor. A dor, muitas vezes, é o instrumento de Deus para não perder você. Mas o desejo de Deus é a abundância. É vida plena. Só que, irmãos, quando nós estamos folgados, quando estamos com tempo, quando estamos bem, a alma farta pisa o favo de mel, né? Mas para a alma faminta, qualquer amargo é doce, disse Salomão. Então, quando estamos bem na abundância, muita gente está nem aí para o Senhor. Pensa que foi seu braço forte que conquistou as coisas. Pensa que foi sua inteligência. Tudo que nós temos veio de Deus. É esse reconhecimento que nós precisamos ter. Nós só podemos sair da opressão e lembrar do cuidado de Deus quando caminhamos em fé. A fé, ela não é uma declaração simples, mas ela é uma certeza. Logo eu preciso que essa certeza preencha todo o meu ser. É necessário ter a fé correta, aquela que firma os meus passos e demonstra o caminho que Deus tem para mim. Não é sobre coisas que me tragam benefícios, mas no caminho da fé em Cristo, nós vamos perder para ganhar. Se hoje você está perdendo por amor a Deus, tenha plena certeza, Deus lhe dará um bom pagamento por sua fé firme na vontade dEle. No caminho do Senhor nós vamos perder para ganhar. Quando você perdoa, quando você abençoa aquele que te amaldiçoa, quando você abraça aquele que disse que nunca mais estaria perto de você, quando você perdoa aquele que falou mal de você nas esquinas, até muitas vezes com razão, porque você estava errado, estava errada.
quando você perde hoje isso, você perdoando, você vai ganhar amanhã. O reino de Deus é o reino de quem perde ganha. Quem morre vive. Quem é o último é o primeiro. É um reino invertido, né? Controverso. Por quê? Porque o reino de Deus não trabalha nas funções deste mundo, mas o reino de Deus nos conduz a esta vida abundante. Nós vamos perdendo um pouco. Antes você era alguém que não levava desaforo para casa. Agora você leva o desaforo para Jesus. Você deixa o desaforo na cruz. Você leva a perseguição para a cruz, porque lá é onde todos os pecados se encontram e aonde há a remissão dos pecados. É quando eu olho para a cruz de Cristo que eu sou transformado. É onde, quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo que o meu destino era a morte e o Senhor me deu vida. É quando eu olho para a cruz de Cristo que eu vejo a restauração no meu ser. Quando nós olhamos para a cruz, nós temos uma percepção importante. Jesus me resgatou com o objetivo de gerar vida dentro de mim, para que essa vida saia para outras pessoas. Então, por mais difícil que seja caminhar no Evangelho, nós precisamos hoje que o Evangelho nos pegue por dentro. Por mais difícil que pareça para nós darmos importância ao que Jesus fez, é necessário que hoje eu e você tenhamos os olhos espirituais abertos. Eu não sei como está os seus dias, mas eu quero convidar a mim e a você nessa manhã a nos colocarmos diante do Senhor e ter essa percepção. O Evangelho, ele é sobre Cristo. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E esta ceia não é um simples memorial para que eu e você venhamos dizer: mais um mês, comi do pão, bebi do vinho e pronto. Não, é mais um momento de renovar a nossa aliança em Cristo. Que aliança é essa? É a aliança que o Senhor tem para nós. Restaurando a nossa visão, quem nós somos em Cristo. Eu queria que você baixasse a sua cabeça nesse momento e orasse comigo. Senhor Jesus, eu estou diante de Ti junto com os meus irmãos nessa manhã e peço que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, ó Pai, para que possamos compreender o amor do Senhor profundo ao nosso coração. A perspectiva, muda a nossa perspectiva, que possamos ver que não estamos aqui por causa de homens, que não estamos aqui por causa de pessoas famosas, estamos aqui por causa do Teu nome que está acima de todo nome. Estamos aqui por causa do Teu amor, Jesus. Estamos aqui por causa da aliança que nós temos no Senhor. E hoje nós vamos partir o pão, nós vamos ter comunhão com o Teu corpo, nós vamos ter renovação da nossa aliança em Ti, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Teu amor está sobre nós. Ó Deus, restaura o nosso coração, ó Deus, nessa manhã, tirando todas as mentiras e amarguras, tirando todo o peso. Nós temos autoridade no nome de Jesus, então eu repreendo, Senhor, toda esta opressão contra a nossa vida, contra a nossa casa, que seja expulsa toda a opressão do diabo contra nós, e que se levante o Senhor em nossa vida, em nossa família, e que possamos, ó Deus, viver a plenitude do Teu Evangelho. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, ó Pai, em nome de Jesus, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, e que possamos, Senhor, viver a plenitude que o Senhor preparou para nós. Senhor, perdoa nossos pecados, nossas falhas, perdoa nosso desvio de conduta, perdoa, Senhor, se nós estamos mais interessados com as coisas dessa vida,
Que o Senhor preencha o nosso coração com fé nessa manhã. Que o Senhor preencha o nosso coração com fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Vem trazendo à tona a esperança no Senhor hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus.